vez que eu venho conversar com o pessoal do Unilavras. Eu dei uma aula no passado, né? Uma aula palestra para uma turma da Michele. Fiquei muito feliz com o engajamento, com o interesse de poder conversar, inclusive, com os futuros colegas, né, de profissão. Ontem foi o nosso dia. É curioso, porque quando eu venho, vocês vão ver a minha apresentação, ela é bem irreverente no meio acadêmico. Eu já ouvi críticas, assim, ou comentários, aquele de brincadeirinha, você não tem cara de psicóloga, porque você é toda brincalhona, e você fala algumas coisas diferentes, e eu já venho aqui, futuros colegas, para dizer que psicólogo não tem cara. A gente, na verdade, pode atuar, fazer um belo trabalho com embasamento, com seriedade, com profundidade, do jeito que a gente é, sem a gente precisar usar antigos estereótipos ou deixando de lado a nossa essência. Então, essa é a minha cara de psicóloga, o meu jeito de ser psicóloga, trazendo essa palestra e essa conversa para vocês. Eu tenho novidades no meu currículo. Eu achei curioso que o Thiago leu como Banco do Brasil, porque é esquisito falar Sistema B, mas é de fato o Sistema B. Ele é um movimento global que diz respeito a desenvolvimento de empresas para a nova economia, onde a gente, na verdade, desenvolve as empresas para elas não quererem ser as melhores do mundo, e sim as melhores para o mundo. E eu tenho a alegria de acrescentar, né, no meu currículo que hoje eu sou líder do movimento Academia B, que é justamente para aproximar pesquisadores, acadêmicos, doutores, mestrandos, a esse movimento da nova economia das empresas B. Estou muito feliz com esse movimento. E também, professora Michele, eu agora voltei para o meio corporativo, eu estou atuando dentro de uma organização com esse olhar, com esse posicionamento. Mudei de cidade, mudei de casa, mudei de estado, e agora resolvi encarar esse novo desafio de levar tudo isso para dentro de uma organização, né? Falar de bem-estar dentro das empresas, de diversidade, de movimentos socioambientais, de transformações que a gente sabe que um psicólogo pode apoiar e impulsionar dentro dos negócios, né? Até porque eu acredito na força dos negócios, né? Bom, mas vamos lá, né? Trazer esse assunto. Eu vou compartilhar aqui a tela, tá bom? Vamos ver se vai dar certo. Ai, meu Deus, aquele momento de tensão. Tá começando a vídeo. Vai dar certo. Vai, eu confio. Só tá aparecendo aqui que eu quero compartilhar uma janela. Não, a tela cheia. Só não tá aparecendo que eu posso aqui. Tá como só cancelar. Você tá vendo meu mouse? Ali o compartilhar tá apagado. Compartilhar tá apagado? Tá. Eu coloquei na equipe. Compartilhar conteúdo. Você quer me mandar, Bela, pelo WhatsApp aqui, que eu coloco para você, então? Tá bom, mais fácil. Eu vou mandar aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer, porque devo ter que minimizar. Gente, eu peço desculpas, ontem a Michele pediu para a gente poder testar tudo isso, e acabou que, como eu comentei, eu estou de mudança, e eu não consegui fazer esse teste ontem à noite, e como eu falei, online, a tecnologia, eu parei de compartilhar, né? Ou vocês estão vendo? Parou, você trancou sua câmera. Não, porque eu estou aqui mandando pelo WhatsApp, pelo web. Vamos ver se eu consigo aqui. Então, tem o bom da tecnologia, mas às vezes a gente fica meio na mão dela, e daí a gente tem que se virar com o melhor que a gente pode. Ô, Michele. Oi. Uma sugestão, eu posso tornar a Isabela apresentadora para ver se altera para ela? Pode. Vê aí, por favor. Fazendo isso agora. Vamos lá. Somente os organizadores, vamos ver. Vou te tornar apresentadora agora, Bela. Combinado. Pronto, vamos ver se melhora. Agora vai, vamos lá. Deu certo, que bom, obrigada. Não deu. Não? Não deu. Mas eu vou tentar aqui pelo WhatsApp, vamos ver se eu consigo achar o documento aqui rapidinho e mandar. Bom, gente, de qualquer forma, é um assunto que eu estou bastante acostumada a falar, enquanto a gente vai arrumando aqui a questão da tecnologia. Eu quero, como eu disse, ele é um assunto que ainda ele é bastante contestado, e eu vejo que tem muita informação sobre isso na internet, mas eu não estou conseguindo achar aqui, não tem problema, vamos na conversa. Isso, tá ótimo. Você pode voltar só sua câmera para nós, por favor. Tá bom, eu tinha fechado aqui. Pronto. Voltei? Aí, voltou.
Então, tá bom. Eu tô vendo na tela vocês dois, é isso mesmo, né, Tiago e Michele? Isso, sim. Tá bom, então vamos lá. Bom, esse é um assunto, quando a gente fala de novas economias, que são essas novas maneiras da gente poder fazer gestão sobre o nosso mundo, sobre a nossa carreira, sobre como a gente se relaciona com as engrenagens sociais. A gente encontra alguns conteúdos na internet, mas eu percebo que a gente tem pouco embasamento, a gente tem pouca referência, a gente tem pouca, às vezes, credibilidade por conta de ser um assunto muito novo. Eu quero trazer para vocês que eu sou muito séria com relação a isso, e por mais que eu enxergue as tendências como elas estão na nossa cara, elas estão acontecendo, sou muito séria com relação a ir atrás desse embasamento, para não parecer que é um assunto da minha cabeça, ou de uma série meio que de bicho grilos, que eu não tenho nada a ver com esse estereótipo, que, aliás, a gente nem deveria ter mais, mas que realmente é uma situação que tem sido muito estudada. Eu quero começar, e daí eu vou seguir aqui o que eu tinha preparado, depois eu mando a apresentação, trazendo um pouco dessa minha história e como é que eu me tornei uma estudiosa desse assunto. Eu costumo dizer que assuntos novos, quando a gente fala de novas economias, nós somos eternos estudiosos, não tem como falar que eu sou uma especialista, justamente porque a gente fala de novas economias, quando a gente deixar de falar novas e se tornar especialista nesse assunto, elas não são mais novas. Então, eu sou uma estudiosa disso tudo, mas a minha formação e todo o meu embasamento, meu olhar é pelas pessoas e para as pessoas. Eu sou psicóloga há 20 anos, formada pela PUC Paraná, então agora estou de volta ao meu estado. Sempre trabalhei nessa área de psicologia organizacional, né, dentro das organizações ou para organizações, como a Michele comentou na minha consultoria que chama Bela Guerra atualmente, né, que eu continuo com ela também. E como é que eu mudei um pouco esse meu olhar, e que é como eu volto agora para o meio corporativo? Normalmente, as grandes mudanças na nossa vida, elas vêm por algum tipo de crise, por algum tipo de necessidade pessoal ou por questionamentos, né, pessoais. Eu estava numa organização já fazia 3 anos e meio, uma grande empresa em Santa Catarina, quando eu adotei a minha cachorrinha. Tinha até uma foto aqui para eu mostrar para elas. Eu adotei a Lilica tinha vindo de um canil de maus tratos, canil de fundo de quintal, onde, imagina, ela é aleijadinha, é micro, velhinha, usada para cria. Isso pode parecer uma coisa muito simples, né, uma mudança ou uma interferência simples, mas ela mudou todo o meu olhar, e eu brinco que ela me amoleceu muito. Eu vinha muito centrada nas minhas metas, na minha carreira, e eu ia muito bem, eu tinha colocado um objetivo, e eu ia, sabe, com aquele tampão, assim, me desenvolver e tal, e a Lilica me trouxe um pouco, me amoleceu de certa forma, que me abriu. É muito esquisito falar isso. Lógico que eu fazia terapia, sempre trabalhei muito com o meu desenvolvimento, meu autoconhecimento, né? Sempre estava indo atrás disso, mas ela me trouxe um pouco disso. Junto com isso, dentro da organização, eu comecei a questionar alguns valores dentro das empresas, né? Como eu falei, tinha muitos estereótipos com relação ao que uma psicóloga uma psicóloga faz. Eu já recebi feedbacks que era para eu prender o meu cabelo, porque ele era muito armado. Pode parecer coisa que não acontece mais em 2021, mas acontece, que eu falava demais e que eu sorria demais. Eu cheguei a receber um feedback que eu chegava muito bem-humorada para trabalhar. Mas, lógico, que eu fazia todo um trabalho antes de chegar na empresa, eu treinava, meditava, fazia um monte de coisa. E eu comecei a ficar muito incomodada por eu não poder ser eu mesma num ambiente onde eu passava muito do meu tempo. Comecei a me debater, conversava muito com o meu gestor, ele me colocou num projeto, era quando veio o boom de falar de empresas com propósito, e eu fui estudar esse tema, porque a gente ia desenvolver isso na empresa. E daí, a minha vida nunca mais foi a mesma, porque eu me deparei com uma grande crise no sistema, nas instituições, nas empresas, e principalmente na maneira como as pessoas vêm levando a vida e vêm fazendo um pouco da exploração das suas relações entre pessoas, com o mundo dos negócios, com o meio ambiente, com a sociedade. E isso, assim, me deu... Eu treinava, eu era responsável por uma área de capacitação comercial, e eu entendi o que o consumo exagerado vinha fazendo. Eu falei, não, tá tudo errado, como é que eu vou fazer? E comecei a estudar. Cheguei no capitalismo consciente, que é um movimento também global, onde
existe uma reinvenção de como o capitalismo pode acontecer, né? Como o capitalismo vem, inclusive saiu no New York Times e saiu na Forbes. Eu lembro que uma manchete de capa na época, o capitalismo precisa de um reset. Não que eu não seja capitalista, eu estou aqui conversando com vocês, eu tenho toda uma relação com o mercado, com o dinheiro, mas que a maneira como a gente vinha fazendo isso estava nos levando para o buraco. Basta você olhar as notícias, basta você olhar o tanto que a violência aumentou. A gente estava até falando um pouco sobre depressão, né? Mas realmente, burnout, depressão, as catástrofes climáticas. Então, realmente, a maneira como a gente vinha fazendo essa administração do nosso sistema estava dada ao fracasso. E daí, gente, é uma coisa que não para. Você puxa um fiozinho do novelo de lã e não para de vir possibilidades e problemas e crises, crise ambiental, crise socioambiental. E daí eu comecei a estudar tudo isso, me filiei ao Sistema B, que eu já contei para vocês um pouquinho sobre o que era. Cada um desses assuntos, hoje em dia eu tenho um grupo de estudos, gera 2 horas de discussão, tá, gente? Então eu vou passar a desculpa por cima, porque eu quero chegar nesse olhar das pessoas, e depois eu estou à disposição no Instagram para vocês conhecerem um pouquinho mais. Enfim, cheguei nesses movimentos, como eu comentei, eu encontrei um pouco de sonho e de causas, às vezes sem tanta concretização, para que as coisas mudassem de vez, e percebi que a gente não estava numa só crise, mas numa convergência de crises, onde a principal crise, todas elas, na minha percepção, e pelo que eu estudo e pesquiso, vem de uma crise de percepção e ética do ser humano. Ou as pessoas não percebem o que está acontecendo, ou elas percebem e atuam mesmo na falta de ética. É inocência nossa achar que as grandes corporações não sabem o que elas estão fazendo. É inocência nossa achar que os grandes estudiosos não sabem o que estão fazendo. Aí vem a questão da ética. E nós que estamos, como eu estava na minha vida, levando tudo daquele jeito, como eu fui ensinada a levar pela sociedade e pelo meu meio, estava numa crise de percepção. Eu simplesmente não olhava para os lados. E daí eu comecei cada vez mais a ir atrás disso, como eu já comentei, e me deparei com uma não responsabilidade das pessoas. Essa crise de percepção e ética, ela não é também enxergada. As pessoas continuam falando de crise de socioambiental, ambiental, qual é a mais emergente, qual é a mais urgente. Não vinha essa autorresponsabilidade que tudo isso, quem fez e quem nos levou a esses problemas fomos nós. Nós temos a responsabilidade, então, de nos tirar desses problemas. E quando eu falo nós, me veio muito a percepção de, poxa, eu tenho todo um trabalho de estudo de pessoas, de comportamento, que eu posso impactar, eu posso apoiar pessoas para que elas, quando despertam ou quando acordam para isso, poderem fazer uma transição para uma nova perspectiva, uma nova maneira de ação, que a psicologia me embasa, que a psicologia me traz essa possibilidade de estudo e de trabalho, dentro ou fora das organizações. Então, eu comecei muito a buscar isso. Não sabia que chamava Novas Economias, eu não sabia que tinha esse nome, mas, estudiosa que sou, comecei a me enfiar em vários cursos, comecei a fazer a minha própria trilha de conhecimento, como eu falei, fui puxando o novelinho de lã, e entendi o que significa a palavra economia. Em certo curso, alguém falou que não tinha como a gente falar de mudança, de fazer algo diferente, se a gente não ensinar a economia. Gente, vamos fazer as brincadeiras entre nós, que também é um estereótipo, mas nós de humanas, quando fala economia, dá vontade de chorar, porque a gente imagina números, investimentos, planilhas. Eu torci o nariz, falei, não quero economia. Mas a palavra economia, ela vem... Primeiro que economia, gente, é uma ciência social. É uma ciência que fala de engrenagens sociais, que tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com essa área de humanas. Mas, de qualquer forma, a palavra economia, ela vem da junção de 2 palavras gregas. Oikos, nomos, ou oikos, nomia. Oikos tem a ver com casa, tem a ver com lar. E nomia com estudo. Com gestão. Já estou trazendo a ecologia aqui, porque agora eu estou a louca da ecologia. Nomia tem a ver com gestão. Juntando economia, oikos, nomias, fala sobre gestão do lar. E quando a gente fala de gestão do lar, a gente expande esse conceito para entender que o lar não é só a nossa casa. O lar, ele é a nossa rua. O lar é a nossa vizinhança.
a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta, nosso estado e nosso planeta. E as pessoas vêm fazendo uma gestão dessas casas da maneira como a gente fazia há muitos anos, desde da pós-revolução industrial, onde fomos ensinados a acumular as coisas, porque se faltava, desde a automação, que a gente, na verdade, extraía mais coisas do meio ambiente e produzia e não pensava como descartar, porque a gente tinha mais planeta e menos pessoas. Então, não se pensava nos impactos que isso poderia causar quando se aumentasse pessoas, mais relações, e a gente fosse extraindo do planeta. Isso tudo porque, também, quando a gente trabalha com essa extração, com essa maneira como a gente faz a gestão do lar, quando a gente faz isso de maneira equivocada, o resultado não aparece no dia seguinte. São questões sistêmicas, que elas, quando você pega e joga o seu lixo no chão, ou mistura o seu rejeito, que não chama lixo, eu fui aprender depois, a gente não tem noção, não tinha pelo menos lá atrás, que tudo desemboca no mar. E, de repente, a gente não tinha noção, eu não sei que o canudinho, né, a proibição, ou a questão de tirar canudinho de plástico não vai resolver todos os problemas, mas foi muito emblemático quando começaram a ver tartarugas enroladas em canudinho vindo do mar. Quando começaram a pesquisar que os peixes estão cheios de plástico dentro, e que a gente come peixe, e que a gente tem plástico dentro da gente, de certa forma. Isso não aparecia no dia seguinte, é sistêmico. E hoje, com o acúmulo, com mais gente e com o planeta sendo cada vez mais degradado, a coisa começou a ficar escancarada. Tanto é que a gente está passando por uma crise, uma das crises hídrica absurda. Aqui em Curitiba a gente tem água um dia sim, um dia não, gente. A capital ecológica tem água um dia sim, um dia não. A gente vê fazendo 30 graus no inverno em Curitiba, que é uma cidade gelada. Então, assim, a gente acha que sempre aconteceu isso. Não. Se a gente for estudar mesmo com relação aos acadêmicos, né, e com relação ao que estuda as questões ambientais, nunca aconteceu isso de maneira tão acelerada. Enfim, a maneira como a gente fazia a gestão do lar tem sido feita dessa maneira, então a gente entende que precisa ser feita uma nova gestão do lar, dos lares, para mudar um pouco disso. E sinto muito, coleguinhas, mas quem faz a gestão desse lar somos nós. Como eu já comentei, somos responsáveis por tudo isso que está acontecendo. Senão vocês, nossos pais, nossos avós, que lógico, gente, não é culpa deles. Era assim que as coisas aconteciam. Todos os problemas que a gente tem hoje já foram soluções no passado. A questão é que não se estudava tanto o impacto dessas soluções para o futuro. E hoje em dia, a gente pode estudar isso sim. Tem um documentário muito interessante que fala sobre toda essa questão, que chama Um Presente à Prova de Futuro. Ele foi lançado, ele é super novo, foi lançado na Globo News, tem uns 6 meses, talvez. Ele é narrado pelo Lenine, e ele traz toda essa questão de o quanto o presente ele é responsável pelo futuro, e que hoje em dia a gente tem consciência disso. Tá, Isabela, e agora você vai ficar fazendo militância sobre ecologia, ambientalismo? Não, eu venho falar para vocês, que eu sei tomar militada, tá, gente? Isso é meio que da minha... Quando eu vejo, eu também estou dando uma cutucada. Meu namorado me dá uma reclamada, às vezes, mas tudo bem. Eu sou uma militante carinhosa, sorridente, eu não aponto o dedo, eu tento ao máximo trazer a questão mais educacional e de influência. Mas para trazer essa questão... que, como eu falei, ninguém faz, algumas pessoas sim vai, mas a maioria não faz por mal isso tudo. Foi porque a gente cresceu ouvindo uma história diferente. A gente já nem para pensar por que a gente faz o que a gente faz. Eu falo a gente, eu, e para trazer mesmo essa autorresponsabilidade para todos nós. A gente cresceu ouvindo uma história só. Vou trazer um exemplo bem bobo, tá? Meninos usam azul, meninas usam rosa. A gente cresceu ouvindo isso.
E às vezes, e muitas das vezes, mesmo quando a gente quer tirar esses estereótipos da nossa cabeça ou da nossa vida, são vieses inconscientes que ficam estruturados dentro da gente, que daí acabam falando sobre o nosso comportamento, sobre aquilo que a gente faz no mundo. Isso é tão enraizado e tão estrutural, essas questões, a gente ouvir a mesma história, que, por exemplo, a minha irmã é homoafetiva, e ela teve gêmeos agora. Ela engravidou, ela e a esposa dela resolveram ter filhos, e é um menino e uma menina. E elas falaram, de jeito nenhum, eles vão ser o que eles quiserem, não vão usar rosa e azul. Só que elas ganharam muitas coisas. E ganharam o quê? Rosa para as meninas, azul para os meninos. E quando elas percebem, a Maria Júlia, minha filhada maravilhosa, tá com um laço na cabeça, que elas juravam que não iam fazer. E o Davi tá de bermudinha e suspensório, que é o maior estereótipo do menino e da menina. Então, olha como isso fica estruturado na nossa mente e acabam determinando os nossos comportamentos. E se a gente não para perceber que a gente está seguindo, que uma história inteira foi nos contada, a tendência é a gente continuar fazendo o que a gente faz, nos relacionando com os outros da maneira como a gente se relaciona, e fazendo a gestão do lar da maneira como a gente fazia, e acelerando tudo isso que está acontecendo. Para vocês, infelizmente, de novo, não consegui fazer aqui, até a gente, depois você me sinaliza se eu estou falando muito rápido, que eu tenho esse costume, tá? Eu recomendo fortemente para vocês um TEDx da nigeriana Chimamanda, tá? É Chimamanda, Chimamanda. Eu sou muito boa, desculpa, gente, não é para soletrar. Eu quero ir no programa do Caldeirão, porque é um talento que eu não sabia. Chimamanda, ela tem esse TED que chama O Perigo de Ouvir Sem Uma Única História. E tem o livro também, que é fininho dela, que ela conta o que ela vinha fazendo na carreira dela, e aquilo me deu um boom na cabeça. E eu falei, como é que a gente faz para olhar novas histórias e para ter novos comportamentos e poder fazer tudo diferente? Aí eu fui estudar os comportamentos que nós tínhamos a partir dessas únicas histórias que a gente vinha ouvindo e replicando. Fomos ensinados, por conta de todo o histórico, a viver em competição. A gente está sempre competindo, né? Competindo, quem é o melhor? Como eu falei, as empresas melhores do mundo, o ranking do Great Place to Work, que é o melhor para se trabalhar, qual é a empresa melhor que isso e tal. Isso é estimulado, né, gente? Quem ganha mais, é estimulado, a sociedade estimula isso. E para a gente partir para essa nova economia, o nosso comportamento precisa sair ou minimizar o máximo da competição. E a gente ir para um comportamento de colaboração, onde a gente possa olhar para aquele que era colocado como nosso concorrente no mercado, na empresa, na vida, na casa, quantos maridos e mulheres competem entre si, né, de maneira também inconsciente, porque a vida inteira foi assim, de que se a gente colaborar mais entre a gente consegue construir coisas muito diferentes, né? A gente precisa olhar para um comportamento de consumo, de descarte que a gente tem. Eu e meu namorado, gente, ele é o oposto do que eu em várias coisas. Então, ele é aquele engolido pelas promoções nos mercados. Ele compra um omo de 5 litros, porque está numa promoção, e ele nem usa o omo de 5 litros. Ele lava a roupa só para ele, o sabão omo. A gente é engolido, porque... de novo, a gente é estimulado que assim, a gente vai sair ganhando, se comprar uma coisa que a gente não precisa. Então, se a gente precisa ter esse olhar de menos consumo, de comprar o que a gente precisa. Tentem fazer hoje um exercício de olhar para a casa de vocês nos excessos que a gente tem. E eu tenho também, tá? Eu gosto de conforto, eu gosto de muita coisa, procuro ter sempre um celular bom, e não tem problema a gente gostar disso. Como eu falei, eu sou capitalista também, mas a gente precisa ter mais consciência do que a gente está comprando.
Mulheres, porque tem uma... Olha lá, eu também com estereótipo, tá vendo? Mulheres e homens, por favor. Porque tem uma camiseta igual, gente, tem mania. Ai, adorei essa camiseta, vou comprar uma de cada cor. Por quê? Sabe? Às vezes você nem fica bem com amarelo e compra porque estava na promoção, você leva 4, ganha 2. Então, ter mais olhar para isso. A gente, de novo, está nesse automático. Enfim, e olhar para já ia adiantar para outro ponto. A gente ter menos consumo e criar mais possibilidades a partir daquilo que a gente tem. Criatividade tem a ver com combinatividade, combinação daquilo que a gente tem. Às vezes você não precisa de um tripé para celular, você coloca 2 grampos e pronto, resolve o seu problema. Às vezes você não precisa de... Gente, tem umas coisas muito absurdas. Tem tipo uns 3 cortadores de legumes para fazer legumes diferentes. Eu não sei se vocês seguem no Instagram aquele rapaz que ele fica fazendo comparações, quando as pessoas cortam coisas diferentes, ele pega e mostra o simples e faz tam. Eu não sei quem segue, depois vocês podem trocar, que é uma ridicularização do exagero. Criar, fazer o simples. A gente precisa parar de ter pressa, gente. Pressa. Não é à toa que tem tanta gente falando de mindfulness, de meditação, porque a gente nunca está onde as nossas pernas estão. Se a gente tivesse menos pressa e praticasse mais presença, a gente teria mais tempo para poder analisar isso. De, poxa, eu estou fazendo com pressa, eu estou consumindo coisas que eu não preciso, eu estou competindo com o meu colega, quero tirar a nota mais alta. Pô, o CrossFit faz isso com as pessoas. Tem um quadro que as pessoas anotam qual foi o tempo que você fez e fica o dia inteiro, daí o primeiro, não sei o quê. Mas e se a gente não diminuir a nossa pressa, a gente vai continuar fazendo isso. Então, mais presença. E daí, cada um pode tentar praticar essa presença de várias maneiras. E até nós, psicólogos, podemos trazer esses pontos para as pessoas. Você tem pressa do quê? Eu gosto muito de uma fala de uma colega, que ela fala, a maneira como a gente passa os nossos dias é a maneira como a gente passa a nossa vida. E daí a gente quer que a semana passe rápido e a vida devagar. E não faz o menor sentido quanto a gente é incoerente com esses comportamentos de pressa. Pressa para quê? Ai, que vontade de falar para minha adolescente que aproveita, você não tem boleto, vai com calma, para que chegar nos 20 anos? Que vontade de falar, enfim, para minha afilhada, vai, Maju, aproveita todos os momentos, não tenha pressa, até porque a pressa não tira dessa conexão que a gente tem com o presente, né? Quantas vezes a gente escuta essa pergunta, e daí, fulano, tá tudo bem? As pessoas têm orgulho de falar, tô na maior correria. Eu mesmo falei para o Michele ontem, tô numa correria. As pessoas são vistas como, nossa, que legal, uma vida corrida. Pelo amor de Deus, a gente trabalha mais para ganhar mais dinheiro, para comprar mais coisas inúteis, para agradar pessoas que a gente nem gosta. Então, vamos olhar para mais ter menos pressa, né? Um outro olhar e uma mudança de comportamento, de atitude, é a gente buscar menos status e a gente trabalhar com mais propósito. Eu sei que propósito entrou na moda, a gente tem várias pessoas que acabam falando sobre autoajuda com relação a isso, mas vamos tirar e tentar não estereotipar também coisas que podem ser muito legais, porque isso também é de ser humano, de falar, às vezes eu coloco coaching no meu currículo, e a galera da psicologia faz, lá vem mais uma coach. Cara, eu sou psicóloga, eu olho para o comportamento, de maneira alguma vou fazer aquela coisa quadrada, achando que a pessoa vai entrar assim, e eu magicamente vou fazer ela sair assim. Então, vamos parar um pouco com esses preconceitos que a gente tem com coisas que estão na moda. Eu sempre tenho uma... Ai, gente, eu vou falando as coisas e trago uma pinicada no meio, né? Desculpa. A minha militância tentando ser gentil e brincalhona. Mas a gente olhar o propósito como uma coisa muito bonita, né? A gente entender o porquê a gente faz as coisas e parar de novo de puxar status e coisas assim muito, sei lá, de novo, sem a gente até saber por que tá fazendo, né? A gente acaba tendo, sei lá, fazendo. Eu vou só talvez fechar a minha câmera aqui porque eu não quero fugir do que eu tenho para dizer aqui. Deixa eu só ver. Tá, lembrei.
Pensar que a gente não precisa e a gente não tem controle sobre as coisas. A gente precisa aprender a viver um pouco melhor no fluxo. E entender que quando uma crise acontece, ela nos tira do eixo lógico, somos seres humanos, a gente fica, né, a pandemia está aí mostrando tudo isso, mas se a gente lembra que somos seres adaptáveis, pessoas que podem gerir uma mudança, a gente fica preso na falta de controle e vive em crise o tempo todo. Se a gente entender que, infelizmente, a gente realmente, infelizmente várias vezes, tá? Porque quando eu vejo, eu sou uma pessoa meio, acho que não, mas eu sou meio controladora. Mas a gente e eu, quando a gente percebe que está preso ali no controle, tenta pensar e soltar, falar, essa é a realidade. Quer ver o online, gente? Quanta gente demonizando. É cansativo? É. A gente passa o dia na frente do computador, é cansativo pra caramba. Mas é dado de realidade. Não adianta a gente ficar demonizando e ficando viúvo do presencial. É isso que a gente tem agora. A gente tem duas escolhas, ou viver nesse fluxo ou ficar preso na falta de controle que a gente tem. Então, tentar levar a vida cada vez com menos controle, entendendo tudo isso, que a gente precisa se adequar um pouco mais ao fluxo. Eu sempre trago uma dica bem bobinha, assim, mas que eu acho bem interessante, e que daí meus mentorados adoram. Às vezes dá muita aflição, né? Você perceber que não tem controle sobre nada. E empreender traz muito isso, sabe? De falar, só que você tem uma sensação de que está com controle, que você sabe o que vai acontecer, assiste um filme que você já viu, que você sabe o final, come uma comida que você já sabe que é gostosa, para você ter um pouco mais de confortinho, de que eu já sei onde isso vai dar. Porque essas vezes são as únicas coisas que a gente tem controle de fato, né? As demais, infelizmente, infelizmente, olha eu de novo vindo, a gente acaba não tendo controle. Pensar que a gente, de novo, a pressa nos faz cada vez mais consumir coisas industrializadas, né? A gente cada vez mais abrir pacotinhos, resolver as coisas práticas, comprar tudo pronto, e a gente precisa olhar um pouco mais para o artesanal. Mas não dá tempo. Não dá tempo porque a gente está com pressa, né? Porque a gente quer chegar no status, por isso que não dá tempo. Se a gente tivesse um pouco mais de consciência de comportamentos levados para esse momento de presença, a gente poderia, sim, às vezes, levar um pouquinho mais de tempo para preparar nossa comida, para ir numa horta não, a horta na cidade às vezes é impossível, né? Mas numa feira, que é super legal, a gente resgatar alguns comportamentos do passado, para a gente poder se colocar e talvez se reorganizar enquanto sociedade, né? Eu volto e meia solto no meu Instagram a pergunta, será que as novas economias são novas mesmo? Porque, sei lá, a gente às vezes faz um resgate de que se a gente fosse mais simples, como eram os nossos avós, nossos bisavós, se a gente praticasse uma simplicidade um pouco mais elegante, a gente estaria com menos burnout, com menos estresse, com menos ansiedade, com menos depressão, enfim. Então, a gente tentar resgatar um pouco disso tudo. Bom, é um monte de coisa para a gente mudar, né? E como é que a gente faz tudo isso? Quais são as teorias e quais são as práticas que embasam tudo isso, né? E daí eu venho trazer, né, para nossa alegria e responsabilidade, que a gente tem bastante solução já em andamento, que às vezes não são tão divulgadas, mas quando você entra nessa bolha, você vê que tem várias possibilidades, práticas que têm vários nomes, né? Por isso, novas economias, né? Economia ecológica, que tem nas universidades de economia, economia Donut, economia regenerativa, economia colaborativa, economia criativa, tem uma série de nomes que diz respeito a gente construir essas novas engrenagens sociais com esses novos comportamentos e olhares entre as pessoas para a gente fazer coisas diferentes. E que aqui não é o caso mostrar todas as economias, porque nem eu sei. Cada vez que eu estudo tem uma nova, economia verde, economia azul, economia do impacto, economia regenerativa, tem várias maneiras, mas é sensibilizá-los para esses comportamentos que a gente precisa mudar, primeiro na gente mesmo, influenciar quem está ao nosso redor. Enquanto profissionais da área de psicologia,
apoiar quem está, às vezes, ou acordando, ou vendo que pode fazer uma outra história, porque eu digo que é um caminho, às vezes, muito solitário. Às vezes, a gente está inserido numa sociedade onde está toda meio adormecida pelos antigos hábitos, e, às vezes, a gente se considera meio esquisito. Então, nós, psicólogos, conseguimos e temos a possibilidade para poder apoiar essas mudanças e trabalhar com esses vieses inconscientes dentro das organizações, fora das organizações, no consultório de psicologia, né, de várias maneiras. Então, a gente tem essas condições, sim. E quem tiver mais dúvidas sobre isso, pode me procurar, que eu tenho uma enxurrada. Eu fui pegar ali um pouco, tem uma enxurrada de referências bibliográficas, de artigos científicos que falam sobre isso, né? E para ir finalizando, né, minha fala e essa série de provocações, né, sobre novas economias, se são para economistas ou para psicólogos, lógico, né, gente, a gente precisa olhar o papel de todos nós para a gente não competir. Eu trago essa provocação de que é uma pergunta boba que eu faço no começo, porque as novas economias são para economistas e psicólogos, e nutricionistas, e fisioterapeutas, e cada um fazendo aquilo que lhe cabe para poder mudar as coisas. E sim, temos uma responsabilidade, daí vou puxar a sardinha para o nosso lado, de apoiar todas essas nossas mudanças, inclusive dos economistas. Eu faço parte de um grupo, né, que fala sobre economia Dunnett, que a gente está pilotando. No meu Instagram vocês vão ver economia Dunnett, está por lá. Tem foto segurando Dunnett, porque é a rosquinha mesmo. Enfim, por todos os lados, é um assunto bem interessante. Tem um grupo que eu faço parte, que temos uma economista que ela fala que ela era uma economista puro sangue. Uma senhora de 74 anos, que hoje estuda economia Dunnett e vê que muito do que ela fez está na hora de mudar. E eu tenho o prazer de falar e que essa senhora se chama Dorothea Werneck e foi ministra do trabalho, ai meu Deus, da indústria e do trabalho, do comércio e da indústria, lá atrás, no mandato do Fernando Henrique Cardoso. Ela é uma senhora que já fez muito e faz, e hoje em dia ela entende que dá para fazer mais e diferente. Então, para a gente tirar também a ideia de quem vai mudar tudo são as novas gerações, porque a gente não pode exterminar as antigas gerações. A gente pode contar novas histórias para elas. Minha avó tem 94 anos, minha avó beijou a barriga da minha irmã grávida. Minha avó apoia, escuta, entende. Eu sou solteira, né? Comecei a namorar há pouco tempo. Ela acha que eu tô certa. Ela acha que não que as pessoas não devam casar, mas que não tem problema nenhum, que cada um leva a vida como quer. Então as pessoas podem sim ir mudando e acordando para essas outras possibilidades. E quero contar para vocês que eu trago muita responsabilidade, como eu contei, para não deixar essas informações serem vazias por aí, para que esse trabalho não pareça uma coisa tirada da nossa cabeça, né, das pessoas que são estudiosas desse assunto, que são ativas nesse movimento. Tanto é que eu me enfiei num mestrado interdisciplinar, que é sobre conservação da biodiversidade, desenvolvimento sustentável, do Instituto IP, né, da ESCAS, e que eu sou super valorizada, porque eu sou a única psicóloga lá. A gente tem espaços para poder ajudar essas transformações por onde a gente for. Eles estão gostando muito, e assim, o meu trabalho de conclusão, porque lá não é uma tese, é um trabalho de conclusão, ele é apoiado por uma professora e doutora em educação socioambiental, por um sociólogo e por um economista. E eu tenho a participação da Doroteia e de uma pessoa que trabalha com comunicação. De tanto que se entendeu que esse trabalho de mudança de comportamento e de consciência é importante para a gente poder colocar de pé todas essas mudanças que a gente quer. Que é pelas pessoas e para as pessoas que a gente vai fazer tudo isso. E daí, quando eu tiver o meu trabalho de pé, porque daí ele fala sobre educação socioambiental online, sobre facilitação e aulas em modelos híbridos, sobre modelos diferentes, sala de aula invertida, educação autodirigida, é uma miscelânea de novos conceitos, que é responsabilidade nossa também renovar um pouco os olhares da academia e chamar a galera para pesquisar, chamar a galera para poder trazer para a ação tudo isso, né? Então, tem muita gente também da minha área que fala, academia, são todos quadrados,
antiquados, são todos antiquados. E não, gente, nova economia é sobre E. É a gente buscar pesquisa, seriedade, sim, dos acadêmicos, por isso que eu estou na Academia B, com essa agilidade de quem está fazendo diferente, que também não tem nada demais não estar no meio acadêmico. Então, quando eu tiver esse trabalho pronto, depois eu estou me encaminhando para um doutorado sobre sociedade e meio ambiente, vocês vão saber e, de alguma forma, vai estar lá no meu Instagram, para quem quiser me seguir. Meu Instagram é @_belaguerra_. Eu estou sempre por lá. Eu também estou no Spotify como Ministério das Novas Economias, que também são provocações, ele está parado, mas eu estou retomando ele para uma nova temporada. Estou no LinkedIn, estou no meio das empresas, estou no sábado de manhã falando com futuros colegas, estou por aí, tem muita gente que fala que eu estou por aí pregando a palavra das novas economias, porque eu de fato acredito que tem jeito da gente sair dessas crises, tem jeito da gente amenizar essas crises, tem jeito da gente poder construir um presente à prova do futuro, para mim, para vocês, para os meus sobrinhos, para os filhos dos meus sobrinhos e para minha avó. E para a Lilica, né, que é responsável por toda essa mudança, ela está roncando aqui do meu lado. Chefinha. A chefinha. Deixa eu pegar ela para vocês verem, porque já, meu amor... Gente, a Lilica é a chefinha, eu não aguento quando ela coloca no Instagram que hoje a chefinha mandou ela parar. Olha lá. Chefinha de língua de lado, de tão velhinha que ela é, quem manda nessa casa, a carinha dela. Ela não aguenta mais, mãe, você falar disso, quem vai dar aula sou eu da próxima vez. Então, eu quero um mundo melhor, eu convido vocês, colegas, futuros colegas, que a gente possa se ajudar e usar a nossa influência e a nossa possibilidade de apoiar as pessoas nessa mudança. Então, é isso, gente. E digo mais, tá? Vocês podem achar que eu sou uma sonhadora, mas não é. A gente não está sozinho, tem uma legião de pessoas que estavam espalhadas por aí, falando e praticando isso, e graças à internet, que é a mãe das novas economias, a gente está se juntando e espalhando essa possibilidade de mudança. Tá bom, gente? É isso. Obrigada. Que lindo, gente. Deixa eu botar uma palminha aqui no virtual aqui e assim também. A Bela traz uma energia, né? Traz um vigor assim, que eu vou deixar aberto aqui para quem quiser fazer perguntas, mas existe um movimento muito grande que está começando a tomar conta das empresas, que são as práticas ESG, né? Ambientais, sociais e de governança, e que nas últimas semanas a gente vê um movimento assim de que os impactos ambientais causados no planeta, que estavam previstos para daqui a 50 anos, foram diminuídos para 10, 15, 20 anos, ou seja, a gente vai estar aqui para ver mais catástrofes, mais pandemias e mais coisas advindas da nossa forma de intervir nesse nosso lar, que você acabou de falar aqui. Então, como que efetivamente a gente pode trazer para as empresas esse diálogo e esse novo olhar das novas economias? Como que você está atuando diretamente nas empresas para essa conscientização? Legal, Mi, obrigada. É uma pergunta ou é uma colocação? É uma pergunta. Como atuar de fato para as empresas? Porque a gente, olhando, né, o movimento de todas elas, do consumismo desenfreado, né, de questões mesmo antiéticas, ou que não pensam nesse ambiente, como fazer isso? E depois tem o Gabriel e a Andrea também que quer fazer pergunta. Perfeito. O movimento ESG, para vocês entenderem, ele trata, né, então, de questões ambientais, sociais e da governança, como a Michele trouxe, e ele não é uma coisa nova, ele ganhou força agora por conta de ano passado. O principal investidor enfim, das bolsas de valores, que ele é o responsável pela BlackRock, que é uma das principais investidoras do mundo, ele na verdade, fomenta uma carteira de milhões no âmbito global. Ele fez uma carta ao mercado falando que ele não vai mais investir em empresas que não tenham esse olhar ESG. Isso movimentou o mercado de maneira absurda, graças a Deus, onde realmente os investidores vão parar de investir, né? Até porque se o cara falou que não, então por que os outros investirão? E daí virou uma corrida atrás disso dentro das empresas, e isso é muito bom para nós. Logicamente, a gente tem um movimento nas empresas que chama greenwashing ou social washing, que é o banho verde ou o banho social.
né, que elas falam que estão fazendo não estão, e o ESG, como a gente pode medir esses impactos, assim como o Sistema B, que eu falei que faço parte, acaba dando um olhar de mais seriedade para isso. Como que a gente faz tudo isso dentro das empresas, né? De novo, eu sou uma crítica a movimentos onde se coloca a responsabilidade na área de sustentabilidade, na área de responsabilidade social, na governança. Gente, são pessoas, como é que a gente vai mudar alguma coisa? São números, tcharam, agora a área fez ou não aconteceu. Então, eu atuo hoje trazendo esse tipo de novos comportamentos, de provocações para CEOs, para CFOs, né, que são os executivos de alto escalão da empresa, para médias lideranças e para o pessoal, para a galera que está, na verdade, em cargos mais táticos e operacionais, né? Então, eu trago esses questionamentos, mesmo quando eu não sou solicitada para fazer isso. Eu fiz um programa de desenvolvimento de trainees há 1 ano e meio, onde eu fui contratada para falar sobre comunicação e negociação, e eu trouxe para o evento falando sobre o ganha-ganha, que não dá para a gente falar em negociação se tem uma pessoa perdendo. Negociação é para que as pessoas ganhem, de certa forma, nessa negociação. Falei de comunicação assertiva e não violenta, para a gente poder trabalhar dentro das organizações. Então, assim, quando as empresas não pedem exclusivamente isso, eu dou um jeito de trazer influência para esses comportamentos, mas por conta do ESG, tem muitas empresas contratando esse tipo de trabalho, até se movimentando para associar esses movimentos, onde de fato são trabalhos feitos com pessoas e para pessoas, né? Questionamentos, perguntas, provocações. Tem empresas que não dão conta, tá? Tem empresas que expurgam a pessoa de dentro, e tem empresas que estão abraçando a causa de forma maravilhosa, assim. Então, é assim. Eu acho que essa é a tendência, né? Exato. Gabriel. Vem de novo aqui, né, para completar a trilogia das palestras de hoje. Primeiro eu queria só agradecer, né, a forma que você trouxe esse assunto tão necessário, as suas colocações, nossa, foi simplesmente perfeito. Não tinha como ser melhor, eu acho. E o que eu queria perguntar para você, em relação como você trouxe essa questão da competição. Eu fico pensando às vezes, né, que as empresas, essas questões, usam esses reforçadores, essas motivações externas para conseguir um bom desempenho, né, quando você falou dessa competição. E a gente dá o nosso máximo, só que a gente não consegue manter essa constância e acaba gerando adoecimento. Então, acaba ocorrendo essa manutenção, esse ciclo, né, que aí já gera essas rápidas mudanças de que se você não dá conta mais, a gente já troca, aí é de novo, reforçador, motivador, e vai trocando, né? E eu fico com essa questão parece que é um confronto. Quando a gente tá num papel de, por exemplo, de estar dentro do sistema e acabar gerando ele, e a partir do momento que a gente repara que a gente está fazendo isso, e que a gente fala, não, mas o meu papel enquanto psicólogo é promoção de saúde, em primeiro lugar, e não gerar esse adoecimento. Então, eu fico nessa questão, qual que é o nosso papel nesse momento, né? Legal, Gabriel. Obrigada pelo feedback, né, pela colocação. Eu vejo que o meu jeito, quando eu falo da militância, é trazer de uma maneira leve, né, e brincalhona, até para a gente não ficar muito... São assuntos doloridos, né? Não é à toa, tem gente que entra em crise, de fato, tem muito ambientalista depressivo por conta disso, porque, não dá jeito, não sei o quê. Então, obrigada por isso, que a maneira como eu trago é importante para mim, né, saber como que eu estou trazendo. E com relação a isso, eu concordo, quando você fala motivadores, reforçadores, eu tenho muito dessa linha de estudo também, tenho estudado bastante, né, a parte de TCC, cada vez mais dentro das empresas, e é um papel de muito questionamento frente às grandes gestões, tá? Então, de novo, eu estou agora coordenando uma equipe de 4 meninas, novinhas e super bacanas, até são super felizes com isso, e eu tenho ajudado e apoiado e desenvolvido nelas como questionar de uma forma que seja assertiva, mas que seja também, que fale que a gente está apoiando realmente essa autogestão, porque elas fazem avaliação psicológica, elas aplicam IFP na empresa, nos candidatos, né?
e elas, às vezes, não sustentam isso para os gestores por medo, né? E daí eu vou na autogestão e falo, olha, galera, teve um caso de ansiedade numa empresa que eu trabalhei, um caso de afastamento por isso. Eu busco dados e fatos, sabe, Gabriel? Olha o que está acontecendo. Essas pessoas respondem muito mais ainda a números, isso nunca vai deixar de existir, mas aí agora está começando esse movimento de bem-estar independente de só números, e isso é muito legal. E daí o nosso papel é fazer questionamentos e sim desenvolver programas que tragam a questão da saúde mental e do bem-estar. Até tem N possibilidades dentro das organizações para a gente poder fazer isso. Durante a pandemia, as empresas que estão mais alinhadas com essas novas tendências, né, até com os desejos das pessoas que estão vindo trabalhar, tem se oferecido muito suporte e programas com relação a isso. Então, eu acredito de fato que é uma tendência, e quanto mais dados e fatos eu tiver dessas empresas com relação à melhora do ambiente, do clima, da cultura, dos números, do engajamento, diminuição de turnover, mais eu consigo trazer esses dados para as empresas que são mais tradicionais e não enxergaram tudo isso. Então, de novo, eu trago dados e não só percepções, que a gente já, na verdade, comprovações, a gente já sabe, né, o que um ambiente opressor, de pressão e de não cuidado faz para as pessoas. Então, tem líderes que são mais humanizados, gente, tem uma certificação de empresas humanizadas hoje em dia. Tem um movimento lindo que está acontecendo, está no LinkedIn, o cara lá, empresas grandes participando. Então, existe essa tendência, sim, mas, infelizmente, ainda tem profissionais que não olham para isso. Eu trago dados, eu não tenho problema de trazer, sabe, essa contrapartida mesmo de mercado. Te respondi? Sim, sim. É que eu vejo essa questão de uma pressão até, se a gente vai e denuncia que algo não está dando certo. E quando a gente denuncia, a gente acaba sofrendo, né, correndo o risco de perder emprego, de perder aquela posição que a gente está. Então, a gente fica num momento que a gente não sabe o que a gente faz, né? Se a gente denuncia, fala, olha, tá negativo, a gente precisa melhorar. Aí fala, não, você tá trazendo algo ruim pra gente, então tchau pra você. A gente vai colocar outro no seu lugar que vai conseguir dar o que a gente quer, não o que a gente precisa, por exemplo, né? Concordo. Gabriel, rede de apoio, sabe? Rede de apoio, buscar pessoas, eu brinco, né? Eu tenho um grupo de estudos que chama Novas Economias Sem Complicação, que eu falo que a nossa bolha é quentinha, para a gente se apoiar e poder viver lá fora, né? A gente poder viver no mundo que às vezes não dá esse tipo de apoio. Eu faço terapia há 200 mil anos, tá? Não é fácil para mim também. Nossa, eu recebi um feedback que assim, eu falei, meu Deus, daí veio também uma questão de posicionamento, a minha terapeuta tem a ver enfim, ela trabalha bastante com TCC também, como é que faz, vamos olhar quais são os seus reforçadores, o que você pode reforçar nos comportamentos que tem dentro da empresa, como que a gente pode trabalhar com isso, mas eu super compartilho do que você está comentando, às vezes não tem jeito, mas às vezes não cabe tanto num caráter de denúncia, talvez se a gente colocar um nome de comunicação a respeito disso, a gente consegue. E outra coisa, tem sites, tá? Que a gente pode fazer denúncia anônima. Tem o Glassdoor, que você pode denunciar anonimamente, que tem problemas dentro daquela organização. Então, isso é bem interessante que a gente pode fazer. A gente é responsável também por alimentar ou não esse tipo de comportamento, né? Então, acredito que o fatos e dados também ajuda a empresa a romper com as resistências. Quando você chega baseado em dados, em resultados, em pesquisas, acho que isso ajuda bem, né? Bastante, bastante. Obrigada, Gabriel. Andréia. Oi, Bela, tudo bem? Eu queria só fazer uma pergunta, porque eu já ouço há muito tempo, na área de análise do comportamento, a palavra economia comportamental. E você falando de comportamento, como que o comportamento é adaptativo, mas do processo de alienação das origens do comportamento, eu fiquei pensando nisso, porque eu ouço na área de análise do comportamento essa palavra, mas como eu fui para a área clínica, eu nunca li especificamente sobre isso. Então, o que você fala tem a ver com isso, de economia comportamental? E se tem, o que seria? Não, a economia comportamental, ela ainda fala um pouco mais de, como é que eu vou te explicar?
de comportamentos relacionados à economia um pouco mais dura, ortodoxa, sabe? Ela não é muito louco, tá? Falar que ela não trabalha com mudança de comportamento. A meu ver, tá? Ela, na verdade, estuda o comportamento ligado à economia. A meu ver, tá? Eu não sou uma conhecedora da economia comportamental, porque eu ainda não consegui encaixá-la ou trazê-la para esse movimento da mudança. Às vezes, a gente cai numa pegadinha, que é colocar uma roupa diferente em comportamentos antigos, ou colocar trazer uma tendência e, às vezes, fomentar e reforçar coisas que já aconteciam, como a questão que eu falei do greenwashing ou do social washing. Então, assim, eu não sou uma especialista, não vou negar, não vou inventar, não vou te enrolar para falar disso. Eu tenho essa percepção a respeito disso, mas como eu comentei, Andréia, né? Eu acredito que, como eu falei, novas economias é sobre E e não sobre O. Então, de certa forma, ela influencia também, tá? Sinto muito não conseguir te responder mais a fundo ou de maneira mais clara, mas é mais ou menos isso que eu tenho de conhecimento sobre essa área. Até é uma coisa que eu preciso estudar mais, para eu poder entender um pouco mais, porque a economia comportamental tem ganhado força, né? A respeito disso. E, às vezes eu vejo bons questionamentos, às vezes eu falo, não, gente, não é isso. É como a nova economia. Se você vai procurar isso, às vezes, na internet, eles falam de bitcoins, blockchain, e de tecnologia. E daí, de novo, vestir uma coisa antiga, encher de coisas do Google dentro das empresas, pula-pula, sinuca, cerveja, e continuar pressionando o cara. Então, às vezes, eu tenho um olhar, e é isso que eu estou trabalhando na minha empresa, tá? Estou falando, deixa o cara ir embora mais cedo, ao invés de fazer um happy hour dentro da empresa. Deixa ele ir para casa dele, fazer happy hour com quem ele quiser. Se for com os colegas dele, para que trazer cerveja? Beleza. Mas, enfim, às vezes a economia comportamental me traz esse olhar de uma nova roupa para comportamentos antigos e, às vezes, não. Então, eu tenho só olhado de canto de olho, mas eu vou estudar mais. Obrigada. Mas a sua fala foi boa para mim também, que atuo nessa área, acender essa luzinha para conhecer melhor, né? Obrigada. Que bom. Bom, Paula, a professora Paula também quer perguntar. Obrigada, Andréia. Eu desliguei aqui um pouquinho a câmera, porque a internet ficou ruim. Então, boa tarde agora já, né, Bela? Já passou a criança para tarde, boa tarde. Então, assim, muito interessante essa articulação que você traz aí da economia como social, é exatamente, acho que o que a gente pensa, né? Que economia é só números, não tem essa relação com o social, e a inserção da psicologia nesse campo. Então, assim, aí você citou a questão do sistema B, né? Da relação com as verbas, com o dinheiro das empresas, voltado para as pessoas, para o ambiente. A minha pergunta é o seguinte: você tem visto, assim, realmente, dentro desse sistema B aí, que envolve essas verbas, essas empresas, investirem, às vezes em políticas ou projetos sociais que consigam chegar na população, na sociedade, de uma forma efetiva, né? Buscar, as empresas buscando nos próprios recursos de lucro que eles têm, né? Nas verbas de lucro, e se interessados com isso também. Né? Você coloca também, lógico, a perspectiva do funcionário e a importância da psicologia de mostrar essa sociedade, né? Esse comportamento aí ambiental, né? Da gente estar comendo plástico, da responsabilidade com o lixo, né? Essas questões que são fundamentais para a gente estar pensando. E como que você está vendo se tem mesmo, né? Se está acontecendo essa mobilização desses recursos econômicos para transformar isso em projetos que voltem para a sociedade, que possam, né? Essa empresa está investindo na sociedade. Obrigada, professora Paula. E sim, eu fico muito feliz e eu realmente me associei a esses temas, porque justamente, por exemplo, o sistema B, né? Uma empresa quer ser B, ou às vezes os multiplicadores B vão oferecer isso para as empresas. Para uma empresa se certificar B, ela responde um assessment de mais de 200 questões, onde vai perguntando como assim, para você ter uma ideia, a maior parte tem uma pergunta que fala se o salário da pessoa que ganha menos é 20 vezes menor da que ganha mais. Não pode.
Então, ou perde pontos, que isso acontece. Tem a questão da diversidade dentro das empresas, o quanto o público é diverso ou não. Então, tem questões muito estruturais que eles perguntam. E daí, o bacana desse assessment, eu estou trazendo o Sistema B, já falo dos outros movimentos, é que nos traz, e daí para isso, multiplicadores, consultores dessa área, nos traz onde mais a empresa pode atuar. Então, de repente, são 4 pilares que o Sistema B traz. É o social, a influência da parte interior da empresa, a questão ambiental e de fornecedores. Tá? Então, cuida-se da... E daí, desculpa, são 5, da parte dos acionistas. De novo, é ganha, ganha, ganha. Se tem uma que não está completando o mínimo de pontos, ela não é B. Só que isso, quando faz esse assessment, ele dá um olhar para... Ei, você está fazendo coisa para o meio ambiente, para a sociedade, teus colaboradores não estão recebendo o mínimo para terem... Mínimo não, porque o mínimo é obrigação. Para mim, o Great Place to Work é obrigação das empresas. Camaradagem, lugar bom para se trabalhar, que é outro selo. O Sistema B, ele vai além. Ele traz realmente algumas outras questões. Então, ele observa todos esses pilares. E é legal, eu convido vocês a olharem o site do Sistema B, porque o Sistema B Brasil, Sistema B Brasil, se eu não me engano, é .org.br, eu já pego aqui direitinho para vocês, ele traz as empresas que são B. Então, a gente tem desde Natura até pequenas empresas, tem a Danone, que se comprometeu a ser uma empresa B até tanto tempo, e às vezes ela não tem tanto a questão ambiental, mas ela investe mais na questão das pessoas dentro. Então, de novo, as empresas B não são perfeitas, mas elas têm esse olhar de cada vez mais ser melhor para o mundo. Ela é certificada, ela acaba trabalhando mais nisso. Capitalismo consciente também tem os pilares, uma liderança consciente, colaboradores sendo bem cuidados, um propósito evolutivo, onde a empresa ela tem que ter uma outra questão para ela atender na sociedade, no ambiente, na parte interna, e tem a questão de stakeholders, toda a linha ganhando. De novo, fornecedor. O que adianta eu ter uma empresa? Que adianta não, mas o quanto isso pesa? Eu tenho uma empresa super equilibrada dentro e eu vou lá e pressiono o meu fornecedor, né? O cara vem oferecer, sei lá, uma palestra por 10 mil, eu falo, tenho 2 mil. Não, né? Então, assim, a gente está sendo... na verdade, assim, sempre quando tem alguém pagando muito barato por alguma coisa, tem algo errado na rede. Por isso que a gente fala assim, a Zara é tão barato. Tem alguém ganhando centavos para costurar. É a mesma coisa dentro das empresas. É olhar todos os stakeholders. Pacto Global é outro movimento. Organizadas, mas que tem essas medições. E daí tem as ações voltadas para isso. Se a empresa não cumpre alguma dessas, aí daí não está nesse caminho. E talvez, só dela entender que não está nesse caminho, já desperta alguma coisa. Então, sim. Muito obrigada. Muito bom mesmo. Cleo, professora Cleonice, estou gostando de ver que vocês se interessaram pelo assunto, hein? O tempo já está esgotando, mas eu não podia deixar de passar isso. Te agradecer, Isabela, pelo seu trabalho. Ouvindo a sua fala aqui, eu me resgatei uma história da infância, quando eu ouvia meu avô, se tivesse hoje, ele estaria aqui com 112 anos, dizendo que um bom negócio só é um bom negócio quando as duas partes saem em benefício, as duas partes ganham, né? E você está conseguindo, de uma forma leve, de uma forma responsável, ajudar a inserir isso dentro da nossa realidade. Porque enquanto a competição vai ganhando espaço, ninguém ganha, o planeta perde, né? E você traz isso de uma maneira muito gostosa. Foi muito agradável te ouvir nessa manhã de sábado. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Que bom, fico muito feliz. Obrigada pelo feedback, pelo belo exemplo do seu avô. Tá vendo como a gente já, todo conhecimento que a gente precisa já está na Terra, gente. Vai perguntar para os senhores, para os velhinhos, como é que foi, e para as crianças, como é que elas têm esse olhar de mundo, né? A gente está aqui no meio para poder utilizar tudo isso. Obrigada. Gente, até para vocês entenderem, complementar a fala, inclusive da Paula, tem universidades que dentro sei lá, curso de acadêmicos, até como a Michelle me trouxe na questão da psicologia, trazendo negócios sociais, empreendedorismo de impacto, os movimentos B, então, por isso que a academia de Sistema B é tão importante para mim, né, de poder também inserir esses assuntos, tanto no meio organizacional, quanto nessa geração que está entrando no mercado, né. Obrigada, muito feliz. Bela, muito inspiradora sua fala. É algo que eu tenho me despertado, principalmente com as notícias dos últimos tempos, né? E eu tenho me questionado e preocupado em como poder
trazer esse olhar também, não só para as minhas disciplinas, mas para as minhas práticas de estágio, como que a gente pode fazer uma interlocução com outras áreas de conhecimento, como que a gente pode levar isso adiante, fazendo pouquinho mesmo, né? Não é mudar o mundo de uma vez só, mas mudar o nosso mundinho aqui, a nossa parte pequena, começar por nós, pelos nossos comportamentos. Eu acho que a sua fala é muito inspiradora nesse sentido, né? Pena que eu acredito que bastante gente já está morrendo de fome, meio-dia, senão a gente ficaria aqui mais a tarde toda, mas olha, ainda mantenho o convite para quando a gente puder voltar. E aí, nesse caso, a Bela já é a segunda vez que ela vem dar palestra. Eu quero muito um workshop de tarde inteira com a Bela aqui no Unilavras, mais para frente, para a gente poder convidar todo mundo, que eu tenho certeza que vai ser ótimo. Muito obrigada pela sua disponibilidade nessa correria de mudança, você tão humildemente se colocar aqui à disposição para essa troca, para essa partilha, e perguntar se você autoriza a gente disponibilizar a gravação dessa palestra depois no nosso YouTube do Psiquê. Claro, fiquem à vontade. Eu mando a apresentação, inclusive, para vocês em PDF, para passar para as pessoas. De repente, se faltou alguma coisa aqui na fala. E desculpa, gente, não ter testado. Foi no Google. Imagina, tá ótimo. Muito obrigada mesmo. E o último sorteio da manhã aí, 3 livros finais. Desirê, o Thiago tá aí. Eu tô aqui. Thiago, já meu coração até palpitou. Falei, não, o Thiago não vai embora antes, né? Não, minha internet dessa vez aí. Seu áudio desligou. Tá mudo. Pronto. Isso. Antes de começar o sorteio, só queria pedir desculpa no início da apresentação para a Bela, que eu apresentei como Banco do Brasil, mas é costume quando vê B.Brasil já vai no automático, né? E falar que também foi uma palestra incrível, que eu gostei bastante, ainda mais por ter pessoas próximas, como meu irmão, engenheiro florestal, meu pai, engenheiro ambiental, minha namorada gosta muito de direito ambiental, então foi uma palestra assim que eu tô... Dá para fazer um negócio em família, hein? Só nessa pegada. Pois é, sempre escuto eles falando sobre essa temática, e eu achei muito interessante a psicologia em meio a isso tudo. Então, bora lá para o sorteio, só arrumar certinho o compartilhamento aqui de tela. Pronto. O primeiro livro vai ser o Empreendedorismo Criativo, doação da professora Michele. Aí, vamos ver com quem será que vai ficar esse livro, né? Dri Fernandes, você consegue checar certinho para mim aí, Desirê? Sim. Ok. Ai, o perfil dela é trancado. Ela teria que mandar o print, né, do story. Mas continua valendo, qualquer coisa a gente pede para a Dri mandar lá e qualquer coisa a gente sorteia depois de novo. Tá. Certinho. Próximo é mais uma unidade do livro, que é a doação do professor Ismael, que é Favor Fechar os Olhos. Vamos ver. Cíntia Brasileiro. Essa, se eu não me engano, ela... Essa já foi. Ela conseguiu ser sorteada hoje, né? Então vamos ver outra pessoa. Esse sorteio grande aqui, eu não sei se é o povo que comentou bastante ou que tá viciado. Aline Ju Moreira. Você consegue checar aí, Desirê, por favor? Certinho dela. Certinho. E agora a doação do nosso novo estudante aí, o calouro Nicolas Oliveira, doou um livro que ele mesmo escreveu, né? Esse acredito que é mais ficção, que chama Contos de Horror e Suspense. Acredito que vai ser uma boa leitura aí para se passar o tempo. Vamos ver aí. Gabs é o Gabriel Martins, não é? Se eu não me engano. Ele acho que não ganhou não, né? Não, ele não chegou a ganhar, apesar de ter marcado muito. Certinho. Ó, a Adriana Fernandes mandou aqui para mim os prints, tá? Depois eu encaminho para vocês, tá ok, tá válido dela. Beleza, certinho. E o Gabriel, que perguntou tanto, aí que bom que ele foi sorteado, né? Pena que o outro Gabriel também acho que não tenha sido, porque foram os Gabriéis hoje abrilhantaram nossa manhã. O Gabriel não ganhou hoje, mas ganhou nas inúmeras vezes aí já, né? Ele não precisa de ganhar mais. Oi.
Desculpe interromper, só lembrando de os que ganharam ontem os livros do Domiciano, né? Mandar o endereço. Vai ser você, Desirê? Pode ser para mim. Uhum. Mandar para você, e quem tiver interesse também de adquirir os livros dele, a Desirê está fazendo a lista. Isso. Bom. Ô, gente, os heróis da resistência, abram as câmeras para a gente tirar uma foto para fechar essa manhã. Lembrando aí que o pessoal do primeiro e segundo período, as aulas continuam na parte da tarde. Paula, se quiser começar 1h30, avisar o pessoal aí, vou pedir os representantes para avisarem as turmas que as aulas começam 1h30, para dar tempo de almoçar, senão como é que você faz, né? Acho que é 1h35 mesmo. Ah, já agora é, a gente né? está entrando no horário de almoço, não, então ótimo. A gente começa 1h35. Então, assim, eu sou confusa aí com o horário do sábado. Vamos tirar uma foto, agradecer a Bela mais uma vez. Eu vou pegar no meu celular aqui. Eu estou muito feliz, gente. Foi muito produtivo amanhã. Temas muito bons. Ailton aqui elogiando, né? A escolha dos palestrantes, dos temas. Obrigada, Ailton. Quem gostou, dá um joinha para ficar bonito na foto. Aê! Bom, vocês dão prints aí também, porque eu sempre que eu tiro uma foto, às vezes não fica boa, alguém fica bom, vocês fazem também. Depois a gente posta lá. Dani, que eu estou vendo aqui no meu vídeo, obrigada. Obrigada, Gabriéis, que abrilhantaram nossa manhã com perguntas muito relevantes. A todos os participantes. Bora a gente descansar, né? O descanso merecido. Bela, obrigada de coração. A gente mantém contato. Você é uma querida. Obrigada a todo mundo. Paula, Cleo, Ana, Ailton, Ismael, todo mundo que indicou, né? Palestrantes ótimos para o nosso evento aí. Ano que vem tem mais. Se Deus quiser, a gente vai estar podendo fazer presencialmente, né? Mas se não, também nós estamos juntos, independente de qualquer coisa. O que vale é esse calor humano aqui. Gabriel, quer falar alguma coisa? Levantou a mãozinha? Não? Acho que ele Foi sem querer, era para bater palma. Aplausos. Tá. Então, palmas para nós. Obrigada. Bom sábado para todo mundo. Valeu, gente.